Papo Café e Fotografia, mais uma vez. Como sempre, muito interessante. Deguste também essa arte. Hoje estarei conversando com o José Luiz da Conceição, que é um fotógrafo que tem um trabalho muito bacana, já passou por grandes jornais aqui em São Paulo, teve uma escola no Notícias Populares também, teve um bom tempo, e ele mesmo vai estar dando informação sobre isso, vai estar falando um pouco, e é também agora o vice-presidente da ARFOC, né? Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo. Então, Zé, que bom tê-lo aqui para falar um pouquinho sobre fotografia. Eu quero te agradecer pelo convite, né? Porque é muito importante a gente ter a oportunidade de estar falando sobre fotografia, ainda mais num programa como esse, que Papo, Café, Fotografia, tem tudo a ver com jornalismo, né? Com certeza, né? É interessante demais. Eu acho que é o que estávamos dizendo, você poder discutir, debater esse tema, falar um pouquinho, né, como está a situação hoje da fotografia, para nós, repórteres fotográficos, como está sendo hoje com a digitalização, com todas essas mudanças que aconteceram, estão acontecendo cada vez mais, se manter dentro, né, fiel à possibilidade de ser fotógrafo e continuar preservando o nosso trabalho, preservando esse material. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Com certeza. Eu acho que assim, hoje em dia, todo mundo é fotógrafo, né? Se você for pensar mesmo, qualquer um tem condição de tirar uma fotografia. A partir do momento que o cara tem um celular, ele tem uma máquina fotográfica, por menor que seja, ele passa a ser um fotógrafo. Qual que é a grande diferença aí? Que eu sempre gosto de dizer, que nós não somos nem melhores nem piores, muito pelo contrário. Todos nós somos fotógrafos. A diferença está em pensar na fotografia. E aí que está a diferença do ser um profissional e ser uma pessoa que gosta de fotografia e fica tirando por aí as coisas. Então, acho que o caminho da fotografia que passa por essa transformação também tem que se pensar no pensar a fotografia. Acho que esse é o caminho Sem inicial. dúvida, sem dúvida. É a coisa da preservação do olhar, né? Do entender a fotografia, né? Porque atualmente o que nós estamos vendo é que assim, as pessoas não estão pensando fotografia, elas estão tirando fotografia, né? Está simplesmente tirando fotografia. Né? Eu costumo dizer, até as pessoas falam assim, você tira fotografia? Não, eu não tiro fotografia, eu sou fotógrafo. A diferença, acho que é bem isso aí, né? Nós estudamos, a gente passa um tempo, né? Cada vez mais você tem que estudar, você tem que se reciclar para estar dentro desse contexto, não é bem assim, né? Exatamente. E eu acho que uma das coisas que faz com que você passe a pensar a fotografia e que você aprenda a fotografar, está justamente na troca de experiências, porque os livros, a parte acadêmica, ela é muito importante, mas o que está faltando, eu acho que no meio de quem gosta de fotografia, é justamente ter um lugar onde você possa sentar, trocar experiência, tomar um café, fazer um sarau fotográfico, porque é nesses bate-papos informais que a gente acaba tendo munição para poder sair pelo mundo e usar a experiência que foi trocada naquele espaço. Correto. A pretensão do Papo Café e Fotografia é justamente essa, é ser um espaço onde possa se falar de fotografia, desde os grandes profissionais como você e outros que têm passado por aqui, e jovens fotógrafos que também têm passado. Pessoas, enfim, que gostam de fotografia e querem aprender um pouco mais, querem estar participando, querem estar conhecendo mais a história dos profissionais, né? E falando nisso, uma coisa que é assim, muito interessante, eu acho que as pessoas gostariam de saber, agora que está iniciando a gestão na ARFOC, quais são assim, as plataformas do programa que você tem junto com o Rubens Quiri, o que vem a ser, que está na frente assim, para melhorar toda a nossa situação? Né? A ARFOC é essa Associação de Repórteres Fotográficos do Estado de São Paulo. Ela tem como no seu quadro de associados todos os repórteres fotográficos que possuem o registro profissional. Então, para você fazer parte dessa entidade, você tem que ser profissional, você não pode ser um aventureiro da fotografia. Então, por isso tem uma legislação que é oferecida pelo Ministério do Trabalho, ela tem a certificação do próprio Sindicato dos Jornalistas. Correto. Então, a partir do momento que você é afiliado à ARFOC, você passa a ser um membro que tem seus deveres e tem seus direitos também. Sim. Um dos nossos objetivos nessa nova gestão é trazer mais a categoria para esse tipo de debate, no sentido de a gente poder saber a opinião dos demais colegas, saber as reais necessidades
e poder oferecer para os jovens fotógrafos e para todos os que fazem parte da associação atividades de integração. Então, por exemplo, em alguns casos, a gente vai trazer um tema chamado Série Encontros, onde numa sala, num auditório, a gente traz um profissional de determinada área para falar sobre as suas experiências, para poder passar para os jovens. É como o que nós estamos fazendo aqui. Agregar valor, agregar valor, né? E fora isso também, debater os problemas da categoria no atual momento histórico que nós estamos vivendo. Porque hoje nós estamos vendo muita gente na rua tirando foto, também a gente está vendo muitos fotógrafos sendo agredidos, muitos sendo vítimas de agressão, e isso é uma coisa que nos preocupa bastante. O fato de você tocar agora, falar das agressões, é uma coisa que está cada vez mais frequente e assim, sem limite, não só no Brasil, virou uma bandalheira, porque os profissionais de imprensa hoje são agredidos gratuitamente, porque basta você estar lá. Eu estive vendo algumas cenas em algumas das manifestações que estive presente, basta você estar lá. Porque antes era aquele negócio, você está no meio de uma multidão, você foi confundido, hoje não, basta estar presente. Isso que eu tenho observado é no mundo todo. Tanto fotógrafos independentes quanto fotógrafos de agência têm sofrido essa agressão, principalmente por parte da força policial, que atua de uma forma assim, sem nenhuma, no meu entender, sem nenhuma preparação para isso, nos coloca como iguais se tivéssemos ali para badernar, e a nossa intenção não é essa, porque antigamente a maior preocupação era se preocupar com os manifestantes que também estão preocupados com você, que poderia fazer uma imagem, que poderia comprometê-los. E hoje a participação da polícia é completamente covarde no sentido de agredir pelas costas, inclusive, deliberadamente, né? E até os próprios manifestantes também, nesse conflito todo, acaba atingindo fotógrafos também. Então, isso é uma preocupação. Outra preocupação nossa também é fazer com que os antigos fotógrafos, os que passaram antes da gente, os que nos ajudaram na nossa formação, também sejam lembrados e que sejam homenageados, tenham um espaço para poder falar para essa nova geração da sua história. Porque hoje a gente vive uma crise muito grande de identidade, inclusive. Porque quem somos nós? Somos reflexos daqueles que passaram antes de nós. Então nós temos que reverenciar essas pessoas, saber quem são essas pessoas. Não adianta a gente saber quem foram os grandes repórteres fotográficos da Europa no século tal. A gente tem que saber quem foi o fotógrafo que nos antecedeu. Sim. E isso também faz parte da preservar a memória. Sim, é exatamente o que eu ia dizer. Eu acho que a preservação da memória desses profissionais e a preservação do material desse profissional. As pessoas precisam ter acesso, esse material ele precisa circular, sabe, em exposições, em mostras, em palestras, em bate-papos, em workshops. A nossa pretensão é fazer isso, é que esse material, quando a gente se encontrar, legal, vamos falar de fotografia, vamos tomar um café, vamos ver algumas fotografias, vamos discutir isso, porque a fotografia não pode mais ficar... Antigamente, né, quando era analógico, a fotografia ficava nas gavetas. Hoje ela cai no esquecimento, que é pior ainda, né? Então eu acho que assim, é preciso haver essa circulação da fotografia. Ela precisa ter mais comprometimento. Quem fotografa tem que ter mais comprometimento com a fotografia e com o resultado final, com esse produto final. Esse produto final não pode mais ser simplesmente jogado descartado, né? Ele precisa ser preservado, né? Eu acho que a grande jogada é essa. E fora a imagem em si, como o registro histórico, a pessoa também ser preservada e ser lembrada, né? Sim, porque se hoje nós temos se hoje nós temos aqui livros de fotografia que nos ajudaram na nossa formação, sim, ela foi feita por alguém. Exatamente. Então, saber quem é esse alguém? Isso é uma das nossas plataformas, né? Que ótimo. Dos nossos objetivos, né? Que ótimo. Que bom que você vocês têm essa preocupação. Isso é interessantíssimo. Me coloco à disposição como Papo Café Fotografia para fazer parte das discussões, para estar evidenciando isso também, né? Eu acho assim importantíssimo não deixar morrer a memória. Essa memória. Papo Café Fotografia vai fazer uma pequena paradinha ali para um café, mas voltamos já já. É só um minuto.
Seja você também um bombeiro formado pela Fire Rescue. Entre no nosso site ou ligue para o telefone 3106-5139. Você também pode ser um bombeiro profissional civil, formado pela Fire Rescue Bombeiros. A Fire Rescue vem formando bombeiro desde 1999 na capital. Faça sua inscrição e seja um bombeiro trabalhando no combate e na prevenção. Seja você um bombeiro profissional qualificado e trabalhe também na área pública como bombeiro profissional civil. Há 25 anos no mercado de mesas e cadeiras plásticas de madeira ou aço, a Loplast oferece produtos de qualidade e com os melhores preços. Acesse nosso site e consulte outros produtos com preços especiais para atacado e condições de entrega na sua região. loplast.com.br ou ligue 11 3975 5000 3975 5000. Loplast. Digitalizada de tudo que eu produzi. Até as fotos em negativo, tudo armazenado. Então, por exemplo, Não, mas pode ficar com a chiquinha na mão, não tem problema. Papo Café e Fotografia está de volta nesse papo bacana hoje aqui com José Luiz da Conceição. Fotojornalista que tem um trabalho muito legal, atuou durante 3 décadas em diversos jornais aqui de São Paulo. E vamos ver alguns trabalhos do Zé agora, né, Zé? Vamos ver alguns dos trabalhos, algumas das imagens eternizadas pelo Conceição. Tem, por exemplo, essa capa aí do Globo, né? Essa capa aí foi quando os Mamonas Assassinos sofreu um acidente lá na Serra. E eu estava em casa, 2 horas da manhã, dormindo. Eu tinha vindo de um casamento da minha prima. Sei. Fiz as fotos do casamento, estou dormindo. Daí toca o telefone. Eu, meio sonolento, é o meu chefe, o Ramiro. Falou? Conceição? É o Ramiro. Porra, seu chefe te ligando 2 horas da manhã no sábado. Já vi que era uma bucha, né? Antes que ele faça qualquer coisa, eu falei, tá bom, qual que é a bucha? Ele falou assim, não, caiu um avião na Serra da Cantareira, ficamos sabendo dessa notícia pro Brasília, tal. Eu estou mobilizando a equipe para vir para a redação, porque a gente vai sair daqui para fazer a cobertura. E suspeita-se que sejam os Mamonas Assassinos. Eu me lembro que eu dei um sonoro grito com o meu chefe. Falei, eu me recuso a ir para a redação. Ele falou, por quê? Ele falou, não. Eu falei, porque eu moro aqui na Serra, eu moro no Jaçanã, e a Serra da Cantareira é aqui na esquina. Eu vou com o meu carro e já vou chegando e vou fazendo. E equipamento? Está debaixo da cama. Então você vai para lá? Vou. Fui, cheguei de madrugada, fiquei procurando tal, vi os helicópteros. Vi onde que era, na pedreira, depois de procurar um pouco. Subi lá a montanha, lá já tinha um fotógrafo da madrugada, fui me aventurando, cheguei, matei a pau, fiz toda a sequência dos resgates dos corpos, fiquei lá incomunicável no meio da floresta, o celular não pegava e tal. Daí quando eu voltei assim para a redação, eu parecia um guerrilheiro, tudo sujo e tal. Chegando vibrando por ter feito, conseguido fazer, né? E emocionado por ter perdido os meninos e tal, mas sim, foi uma dessas coberturas que me emocionou. Coisas do fotojornalismo, né? Que você não tem como, né? Tem que fazer. Porque você é fotógrafo 24 horas. Então, sem dúvida. Não adianta você ser fotógrafo, o equipamento está lá em... Não, tem que estar com você. Tem que estar embaixo da cama, realmente. Vamos mudar? Essa foto aí foi uma coisa também das mais interessantes. Foi um conflito que teve lá entre os petroleiros na Cozipa. E eu me lembro que o meu chefe falou assim, Conceição, você só vai voltar de lá quando acabar a greve. A greve. Eu falei, não, beleza, né, tal. Daí eu levei minha barraca de escoteiro e montei minha barraca em frente à refinaria. Daí todo mundo falando assim, pô, mas você vai montar uma barraca? Eu falei, não, eu vou sair daqui só quando acabar a greve. Então montei minha barraca para ficar 24 horas acampada diante da cozinha. Munido de todos os filmes possíveis. Na época a gente fazia os filmes e mandava pelo motorista, né? Sim. Então foi assim, montei uma barraca e todo mundo tirava sarro, pô, mas eu acho que isso é um dos espíritos do fotojornalismo, né? Sem dúvida. É você se adaptar e superar e improvisar nas condições mais adversas. Não deixa de ser um atirador de elite do bem, né? Que tá ali para imortalizar e não pode errar, né? Sim. Essa aí foi a rebelião que houve uma das rebeliões que houve no Carandiru. E eu me lembro que eu estava do lado de fora, ninguém sabia o que estava acontecendo e coisa e tal. E eu vi aquela movimentação, daí eu tive um instinto assim,
Alguém me falou, um helicóptero. Eu liguei pro meu chefe, o Germano, que era editor lá do Globo. Falei, Germano, aqui não dá pra fazer nada, vai precisar de um helicóptero porque tem uma puta cena lá dentro. E a gente só vai conseguir fazer de helicóptero. Mas você sabe que alugar um helicóptero custa grana. Sim. Depende da liberação, da redação, aquelas coisas Sim, aqui, lógico. né? E eu banquei, falei, não, tá tendo. Sem saber. Foi apenas um mero instinto. Daí alugamos um helicóptero ali no Campo de Marte, peguei o helicóptero e subi. Quando eu subo, pá! Eu vi essa cena. Então valeu o instinto. E assim, você também tem que ser um fotógrafo, você tem que arriscar. Sim, você tem que ser, né? É o caçador de imagens. Né? O caçador de imagens, ele não pode ser passivo, né? Se você está na caça, você não é passivo, você tem que ser ativo. Eu corri né? um risco de repente, subir, não ter nada. Exatamente. Mas alguma coisa me dizia, não, vai. Não tem erro, Você né? tem que obedecer o seu instinto. O instinto não tem erro, né? Essa aí foi uma daquelas fotos do Papa quando ele veio para o Brasil, aí foi na foto do Palácio dos Bandeirantes, né? Sim. Eu estava louco para fazer o Papa, eu não tinha sido credenciado e me puseram lá para fazer a perfumaria lá dentro do Palácio dos Bandeirantes na época. E essa foto, para mim, ela é muito significativa, porque a expressão dos dois foi muito interessante. Do José né? Serra, governador, Lula, presidente, e o Papa com aquela cara... o próprio cara... olhar do Papa ali no meio, né? Então, para mim, eu acho que foi uma foto bem feliz. Eu fiquei muito feliz de ter feito essa foto e ter visto o Papa de perto, né? Excelente, excelente. Fotografia é isso, né? Essa eu gosto muito. Essa foto realmente... Então, muito e às bacana. vezes as pessoas falam que fotógrafo de jornal, fotojornalismo, é só aquele fotógrafo que está preparado para o pau, para fotografar os conflitos e tal. E não. E o repórter fotográfico ele tem que estar com o seu olhar lapidado para captar cenas banais do cotidiano, mas que mostram a sua beleza plástica, Com que certeza. tem informação e que de uma forma também sensibiliza as pessoas que estão vendo, né? Com certeza, muito bacana isso, realmente. Então, essa aí é uma foto sobre a plantação de pinheirinhos para o Natal. Então, eu me lembro que no dia estava acontecendo uma manifestação importante na cidade e tal, e me mandaram fazer isso daí. Então, independente de estar fazendo a coisa quente do dia, não é porque você vai fazer uma pauta com menos valor que você não tem que trazer um metal precioso. Então, assim, o fotógrafo tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. Mesmo quando o emocional esteja mesmo abalado ou triste ou por cansaço, ele tem que estar focado no seu trabalho. Porque uma foto, às vezes, simples como essa, desperta uma atenção, né? E foi uma foto... Isso é uma estufa? É uma estufa. Realmente ficou bacana. Aí né? alguém falou assim, você foi muito legal. Você foi lá pro Vietnã fotografar, daí eu já brinco, foi no Vietnã e tal. Mas é brincadeira, ficou né? Bacana. Foi no interior de São Paulo. Legal. Mais uma daquela dos Mamonas Assassinos, aí na época, na hora que resgataram o corpo do Dinho. Sim. Essa também foi uma das fotos que me emocionou bastante. É realmente muito chocante isso, né? Essa daí é um conflito que teve, uma briga entre o movimento popular que estava acontecendo em frente ao Banespa. Então, o agredido com sangue escorrendo pelo rosto, Atirava assim, ele usava o próprio sangue como arma jogando nos policiais. Então, a minha foto ela foi muito feliz porque eu consegui fazer na hora que o cara está jogando sangue, né? Você conseguiu congelar o sangue. Exatamente. Mas assim, isso aí, se eu falar para você que na hora eu pensei isso, eu confesso que não pensei porque foi tão rápido e eu estava fotografando, porque é impossível você ver o sangue espirrando assim. Exatamente. Mas a velocidade que estava com a câmera, estava tudo regulado, me permitiu essa foto. Eu me lembro que quando eu cheguei no jornal, alguém falou assim, pô, sua foto vai estar na capa amanhã, a foto do conflito. Aí sim que eu fui dar noção da importância da imagem. Eu sabia que ela era forte, mas com o sangue no ar, ela tomou um peso muito maior. Exatamente. Aí foi um avião da Transbrasil que caiu aqui em Guarulhos, nos anos 80, e eu me lembro que quando eu cheguei para fazer a foto, todo mundo, a Força Aérea, a polícia, não estavam deixando a gente ter acesso. Então eu me lembro que nesse dia aí, para mim poder chegar um pouco mais perto, eu tirei minha camiseta, fiquei sem camiseta, passei um pouco de barro assim e entrei chorando. Minha mãe, eu quero ir lá na minha casa, minha mãe. Meus policiais, calma menino, minha mãe, eu quero. Aí o cara deixou eu entrar, daí eu fiz essa foto. Excelente. Daí eles me tiraram,
Daí eu dei a volta lá por trás, tava todo mundo fazendo também. Porque quem não tem cão, caça com gato, né? Quer dizer, o lance da interpretação para você poder chegar, abrir caminhos para fazer a diferença. E furar um bloqueio, exatamente. Fazer a diferença. Por isso que está a diferença de ser fotógrafo e pensar a fotografia. Exatamente. Fantástico. É por aí mesmo. E essa é umas fotos também do meu início de carreira, que eu tive a felicidade de fazer as diretas já com todos os líderes políticos durante aquela marcha famosa e tal. E eu me lembro que no início de carreira, freelancer, você tentando cavar um espaço e ninguém te dá o espaço, ninguém te dá uma chance. Eu me lembro que o chefe de fotografia, o editor, falou assim, lá na Folha, falou assim, você vai lá, fica livre lá, com a responsabilidade de trazer o filme dos outros fotógrafos. Na realidade, eu ia ser um office boy que ia estar circulando. Mas, eu não quero ser boy de ninguém, eu quero ser fotógrafo. E eu saí fotografando e fui lá, fiz as fotos. Mora nessa história. Essa foto foi uma das fotos publicadas dentro do jornal e a minha foto, uma outra foto, saiu na capa do jornal. Porque eu acreditei que eu não estava ali para ser mais um, eu queria ser fotógrafo. Exatamente. Então eu não ia perder essa oportunidade. Né? Exatamente. O diferencial, né? De fazer, não, peraí, eu vou fazer diferente, eu vou ser diferente, né? E quais foram os grandes jornais que você passou aqui em São Paulo? Então, eu trabalhei 10 anos no jornal Notícias Populares. O Notícias Populares era aquele jornal sensacionalista que pertencia ao Grupo Folhas. E a minha rotina era a seguinte, chegava no jornal, Conceição, vai lá para a Zona Leste que tem um cara morto. Chegava lá, fazia o cara morto na Zona Leste. Voltava o cara, Conceição, que bom que você voltou. Vai lá para a Zona Sul que tem um cara que acabou de morrer lá também num crime. Daí ia lá fotografar. Quando voltava, Conceição, puta, que bom que você chegou. Por quê? Nasceu um galo com 4 pernas lá na Zona Leste. Daí eu ia lá para a Zona Leste fotografar o galo de 4 pernas. Quando voltava, Conceição, que bom que você voltou. Eu falei, por quê? O Elvis Presley acabou de baixar num centro espírita, não sei aonde. Eu ia lá pro centro espírita. Daí voltava. Diabo, né? Essas coisas minhas surreal. Daí voltava, quando eu tava indo embora, os caras, Conceição, puta, arranja alguém que topa sair pelada no jornal amanhã. Eu tinha que tentar arranjar alguém que saísse pelada, uma mulher que topasse sair pelada no jornal na edição de amanhã. E que fosse interessante, né? Não bastava ser. Exatamente. Daí eu fiquei 10 anos no Notícias Populares. Daí, depois do Notícias Populares, eu fui pro Jornal Globo. Daí fiquei por mais uns 8, 9 anos lá no Jornal Globo. Daí viajei esse Brasil inteiro fazendo índio, garimpeiro, conflitos agrários e tal. E foi uma experiência muito rica. E depois do Jornal Globo eu fui pro Jornal Estadão. Sim. Daí fiquei mais 10 anos no Estadão. E lá eu fui até editor de fotografia do Jornal da Tarde. E continuei com essa minha aventura dentro do fotojornalismo, né, nesses 3 jornais. E atualmente agora eu faço parte da equipe de fotografia da A2 Comunicação, que é uma agência de trabalhos institucionais para o governo. Você já teve a oportunidade de fazer algumas exposições, né, onde falam 3 décadas de fotografia, né, e tal. E ganhou também alguns prêmios, né? Quais foram os prêmios que você faturou, vamos dizer assim? O prêmio mais importante que eu ganhei, na minha opinião, assim, que eu acho que foi muito significativo, foi o prêmio CNT de fotojornalismo. Então eu ganhei o prêmio máximo lá de fotografia, onde até o ministro foi entregar o prêmio lá em Brasília para mim. Foi um prêmio muito importante. Mas o grande reconhecimento para mim era quando minha mãe via as fotos no jornal e ficava, olha, eu vi meu filho que fez a foto. Então isso aí para mim era uma grande recompensa. Né? Eu acho que ter uma fotografia publicada, até hoje, né, principalmente nos dias de hoje, é um mérito, né, uma coisa assim, faz um diferencial, né, você ter sua assinatura ali, né? É o que certifica o trabalho que você fez, né, como obra, como informação, como, né? Sim. Como informação e como formação, né? Porque quando você publica uma imagem, houve uma formação, né? A fotografia fica concretizada, né? É uma pena que assim, nosso papo está chegando ao fim, mas ainda, né? Eu acho que assim, voltaremos. Eu acho que assim, você tem mais histórias para contar. O nosso tempo, a princípio, é pouco, mas foi muito bom tê-lo aqui, entendeu? Eu que agradeço. Eu, gostaria até que você voltasse outras vezes, né? O que digo, porque todos que passam por aqui acrescentam, né, um grande valor, né,
a nossa mídia, né? O Papo Café e Fotografia, a ideia é isso, e não ficar só nesse Papo Café e Fotografia, mas que esse papo gire, que as pessoas possam conhecer, né? Por exemplo, são quase 40 anos de trabalho que você tem, 40 anos de trabalho, isso tudo precisa ser mostrado, né? É bem assim. Então agradeço demais a sua presença, o seu carinho aqui conosco, né? Obrigado. E Papo Café e Fotografia vai ficando por aqui hoje, né? Deguste esta arte, que se você quer saber um pouco mais, nos mande um e-mail, papocaféfotografia@gmail.com, e a fotografia continua viva, deguste esta arte. Olha, isso é uma câmera antiga. Espero que você goste e esteja conosco. Um grande abraço a todos.